Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos que estão aí no propósito da leitura da Bíblia. Que essa terça-feira seja muito abençoada. Vamos para o capítulo 22, 23 e 24. E nós já estamos chegando no final do primeiro livro do Novo Testamento. E vamos chegar lá em o nome do Senhor Jesus. Jesus está falando aqui desta parábola, essa parábola e também dos confrontos com os líderes religiosos. Então, do verso 1 ao verso 14, nós temos aqui a parábola das bodas, uma parábola muito importante que Jesus compara o reino dos céus a um rei que prepara aqui um banquete de casamento para o seu filho. E diz as escrituras sagradas que ele envia os servos para convidar os convidados, mas eles ignoram o convite e o rei envia servos para chamar todos os homens bons e maus para esse banquete. Vai para os becos, para as vielas, chamam todos, né? E isso aqui é algo glorioso. Muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Então, esta parábola aqui, ele está contando esta parábola já um apontamento para a realidade, aqueles que são convidados, que são evangelizados, mas isso seria para que os judeus, mas eles rejeitam Cristo e os gentios vão tomar o seu lugar. Do verso 15 ao verso 22, aqui fala do tributo e sempre os fariseus fazendo perguntas para colocar ali o Senhor Jesus num beco sem saída, no mato sem cachorro, né? Para tentar envergonhar ele. Então, eles falam acerca aqui do tributo, do verso 15 ao verso 22, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio para enredá-lo com suas próprias palavras. Olha só que situação. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe diziam: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém. Olha só, por que não se prendes à aparência dos homens? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Então, Roma estava dominando tudo. Se Jesus falasse que era errado, ia colocar Jesus na parede. Então, eles estavam fazendo de tudo, mas Jesus falou assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, mais uma vez aqui, os fariseus caíram por terra, e isso é muito forte. Do verso 23 ao 33, ele fala também da ressurreição, e isso daqui é muito forte, que diz assim, ó, olha só, do verso 23 ao 33, que diz assim, olha só que coisas, deixa eu achar aqui, ó, tá aqui, ó, 23, a realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes a descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, e com o terceiro e com o sétimo. Finalmente, depois, todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados,
porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Muito forte, né? Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem se dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Então, e lá no céu, como que vai ser? Jesus falou, vão ser como anjos no céu. Lá a gente vai receber um novo espírito, né? Um novo espírito, um novo corpo, tudo transformado. Tem pessoas que também fazem essa pergunta, né? E lá, como que vai ser? Você vai ser como anjos do céu. Amém? Muito forte. Lá não tem esposa, não tem marido. Lá nós vamos ser como anjos e vai ser muito forte. O verso 34 fala aqui do maior mandamento. Você sabe que o maior mandamento é amar Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não tem como nós amarmos a Deus e não amar o nosso próximo. Do verso 41 ao 46, então, diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só, 41. Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E eles lhe disse: então, como que é Davi? Falando pelo Espírito e chamam de Senhor, pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder uma palavra daquele dia em diante. Ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. Jesus, ele respondia todas as perguntas. Isso é glorioso. Então, aqui o capítulo 23 fala das denúncias contra os escribas e fariseus. O embate do Senhor Jesus sempre foi contra os religiosos, os fariseus. Então, do verso 1 ao verso 12, ele adverte aqui a multidão, a hipocrisia que eles ensinavam, mas nunca praticava a palavra de Deus. Do verso 13 ao 36, fala aqui dos 7 ais, né? Os 7 ais aqui, que é muito forte, do verso 13, que diz assim, ó. Olha só. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Era sempre uma dificuldade. Vocês mesmo não entram. É aquela pessoa que não ata nem desata, não entra e nem deixa ninguém entrar. O verso 14, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados severamente. Verso 15, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tomam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. É muito forte. 16, e assim vai. Aqui, ele vai falar aqui dos 7 ais daquele povo. Deixa eu ler só mais um aqui, ó, que fala assim, ó. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por juramento. Era um povo completamente hipócrita, né? E aqui fala desses 7 ais. Então, que eles, o principal que eu guardei aqui, que eles não entravam e nem deixavam ninguém entrar devido à sua hipocrisia. Então, o maior embate do Senhor Jesus era contra os religiosos. E hoje não muda muita coisa, né? Então, é aquela pessoa que pelo Instagram tem uma vida perfeita, um casamento perfeito, mas só vive de aparência. É ou não é verdade? Então, aqui termina o capítulo 23. O 37 ao 39 do capítulo 23 também fala assim, ó. Já nós vamos para o 24.
Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os filhos, como a galinha que reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficarão deserta. Quantas vezes o Deus de Israel tentou reunir o Senhor Jesus, mas eles não quiseram, eles rejeitaram. O capítulo 24 fala do o sinal do fim dos tempos. Tudo isso nós estamos vendo. É ou não é verdade? Tudo isso, mas de uma forma mais acelerada. Isso sempre aconteceu. Terremotos, tempestades, sempre aconteceu desde o princípio. Mas de um tempo para cá, em todo lugar que você vê esses sinais. Você tem que se atentar para isso. Jesus saiu do templo enquanto caminhava e seus discípulos aproximaram dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, não é isso que a gente está ouvindo? Ouvir falar e já tem guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Não é isso que nós acabamos de ver no Japão, na Venezuela, e muitos lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E a gente já é perseguido e muitas pessoas já nos odeiam. Então, eu creio que quando tudo isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada. E eu creio, eu oro para que venhamos estar prontos, preparados para esse grande dia, né? Naquele dia muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Os números e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Cuidado para que o seu amor não venha se esfriar. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós temos que pregar o evangelho. Você sabe que eu estou aqui, muitas vezes é um sacrifício estar aqui. Muitas vezes a carne fala: hoje não, descansa. Mas o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Tem pessoas sendo alcançadas agora. Tem pessoas sendo alcançadas agora. Tem o nosso devocional, tem a promessa do dia que eu estou dando, tem a oração que eu envio para as pessoas. Eu estou fazendo a minha parte. Então, olha só, hoje tem aqui a leitura da Bíblia. A pastora envia o devocional. A gente tem lido a Bíblia. Eu tenho enviado orações para as pessoas. Eu tenho enviado a promessa. Eu tenho usado a rede social não para o mal, mas para o bem, para a propagação do evangelho. Então, nós temos que anunciar o evangelho. As pessoas têm que conhecer a verdade. A palavra de Deus não é o meu pensamento, é a palavra de Deus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Orem
para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no dia de sábado. No inverno, muita pessoa se acomoda. E no sábado, muitas pessoas esquecem da fé. Nós vamos ficando por aqui. Que aqui eu creio que você leu o capítulo 24, que fala dos sinais. E ele já está mostrando aqui os sinais. E ele fala muito dos falsos profetas. E isso nós já temos visto. E a gente está vendo aí muitos falsos profetas em todos os lados. É ou não é verdade? Aí, deixa eu só acabar de ler aqui, ó. E diz assim: se então alguém disser, vejam, aqui está o Senhor, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saiam. Ali está ele, dentro de casa, não acreditam. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, se ajuntarão os abutres. É muito forte. Deus abençoe a todos. E se assim o nosso Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui juntos, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos.